Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Os senhores ou as senhoras já receberam um pesquisador em casa? Seja ele do IBGE, de produtos de higiene ou de pesquisa política? Se o senhor ou a senhora já receberam, vocês se lembram que tem umas perguntinhas assim que a gente fica pensando, uai, afinal de contas, o que eles querem saber? E quando chega de noite, ali 7h15, que é a hora de assistir os analistas, vocês ouvem expressões como pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Pois é. Antigamente, o senhor e a senhora que tem aí mais de 60, escolhiam os candidatos indo para os comícios, aonde quem sabia falar, e naquela época os políticos sabiam falar, o cara ia lá vender o peixe dele, era na praça, era na Deodoro, na Praça da Alegria, na João Lisboa, nas praças dos bairros, e era no gogó do microfone, dizendo o que ia fazer, o que não ia, e convencia ou não. Tem as peripécias também, sem querer citar o teatro grego antigo, embora pareça-me que as tragédias não mudaram muito, mas agora são essas pesquisas que apontam os rumos que os caras tomam. Na quantitativa é para saber quantos votam nesse, quantos votam naquele, aí aquelas perguntinhas esquisitas, né, que dizem assim, mas e se o governador Flávio Dino pedisse para votar no candidato, o senhor votaria? Ou então aquela perguntinha, e se ele tivesse menos de 30 anos? Ou e se ele fosse moreno de olhos verdes? São as tais das qualitativas. Aí essa semana ficou aqui uma fofoquinha, a velha fofoquinha, quem é que aparece? O velho deputado Braide, velho porque é novo, né? Está lá em Brasília, mas continua aqui liderando as pesquisas, como constatou a última aí que rodou na cidade da Prever, né? Mas parece que o governador está bem na fita, e se o governador mandar votar em Juninho Guará, 52% da população vai votar, segundo diz essa pesquisa. Mas será que é bem assim? Eu acho que a população está precisando mesmo é ficar mais bem nutrida, né? Está precisando de arrumar trabalho, está precisando ouvir o que os deputados têm para dizer, o que vão fazer por eles. Hoje, a nossa convidada, ela é nutricionista, mas ela também é deputada estadual e está trabalhando. E tem uma assessoria interessada. Recebemos Daniela Tema, deputada, seja muito bem-vinda aos analistas. Muito obrigada, agradeço já de antemão o espaço a mim concedido. E é um prazer poder estar aqui falando para vocês, falando para os telespectadores aí que nos acompanham. É uma nova juventude no poder, né, Natanael? Com certeza. Eu votaria no Juninho Guará. Cara esforçado. Será que Popó ia ser o vice dele? Bota Popó para presidente da Câmara, bota Eltinho e Jorginho de vereador, a família Guará toda na linha aí, né? Na linha de frente aí. Tu acredita em pesquisa, Natanael? Acredito. Acho que ela oferece um norte importante, assim. A pesquisa é muito suscetível ao que está no entorno. Não dura muito, né? Dura 3, 4 dias, pode mudar. É o mercado, né, Geraldo? A imprensa, assessorias, a notícia, né, a pesquisa, o que fala o cidadão, né? Então, assim, tudo isso ali faz parte de um tabuleiro que quem está por trás ali no marketing eleitoral, né, nas campanhas ali, né, lidam bem com isso. Né? E vai-se onde a sociedade está indo, né? E quem provoca a sociedade, né, acaba sendo a imprensa, a comunicação, a informação.
É um mercado interessante, Geraldo, que precisa entender, né, para onde o vento está levando. Tomara que não seja o mesmo vento que derrubou o barco lá na entrada do Rio Preguiça. Deputada, a senhora já se utilizou de pesquisas? Sim, na minha campanha, na campanha do meu esposo, que é prefeito também, a gente sempre usa esse instrumento e até aqui tem funcionado. A senhora acha que hoje em dia não se pode abrir mão desse instrumento? As pesquisas são importantes até para nortear o político. Como você bem falou, a pesquisa qualitativa ajuda muito o político a entender o que o eleitor quer, o que o eleitor precisa. Então é um instrumento muito importante, tanto para nós políticos, quanto para o eleitor também avaliar como é que está aquele político, que ele tem a preferência em votar. Acho que é importante para a classe política e é importante também para o eleitor estar acompanhando esse cenário. Mas tudo, Geraldo, né, começa na comunicação, né? A imprensa, como que passa a sociedade, a grande, né, emissora de mensagem, e a população vai adequando. Infelizmente, em alguns casos, começa a ser manipulada pelo lado errado. O problema é esse, né? O problema Nós vivemos aí ano passado, né, bem a influência, né, das redes sociais, que é uma ferramenta de comunicação na decisão da eleição. Veio quase que substituir, né, que as pesquisas foram criminalizadas, lembra, deputada? Sim. Aí houve uma legislação que deixou muito rigorosa a questão das pesquisas e de repente largaram um pouco as pesquisas e partiram para cima das redes sociais, As redes sociais, as próprias redes sociais estão usando de alguns tipos de ferramentas para fazer pesquisa, como as próprias enquetes. O Facebook, né, que é a dona do Instagram e do WhatsApp, acabou de dizer que houve sim no Brasil, nas eleições passadas, mensagens disparadas em massa. Isso aí a imprensa já vem mostrando há algum tempo, a gente só está tendo a confirmação. E acaba sendo um problema social, a gente já discute, né, Geraldo, que o cidadão, ele absorve aquilo ali como verdade, no caso das fake news, das notícias que são com narrativas ali de pós-verdade, por assim dizer, né? E acaba assimilando aquilo ali como verdade para desdizer aquilo ali, Geraldo. Exatamente. Uma notícia complicado, falsa, né, lançada para depois desfazer. É por isso aí que a galera acha, né, hoje em dia que está sendo acusado aqui, até do PSL aí, dessa crise todinha, né? Que isso é bobagem, isso é besteira, né? Não, é só desmentir, pronto, acabou. Só que não tem o mesmo efeito. A mensagem não chega da mesma quantidade que chegou antes. Então, até porque o ser humano, né, notadamente, né, é mais aficionado com notícias ruins, né? Exatamente, faz mais sucesso. As fofocas, as intrigas. Inclusive, né? Hoje saiu, deputado, uma notícia ruim, né? Que o deputado, o presidente Bolsonaro, né, que gosta de encher a boca para falar as coisas e depois murcha a boca para desdizer, dizendo que o Brasil vai entrar na OCDE, que é aquela organização comercial, né, que está em quase 30 países. E hoje saiu uma matéria num site norte-americano, que diz que os Estados Unidos não vão apoiar a entrada do Brasil nesse grupo de gente muito bem estabelecida. Embora vá a Argentina e a Romênia. A senhora sabe a diferença do PIB do Brasil para o PIB da Argentina, deputada? É enorme. Talvez seja justamente pelo comportamento, não é, do nosso presidente, a maneira que ele tem se portado. Dizendo I love you para o presidente? Exatamente, então é difícil, de fato, o Brasil E como é que lá, nesse clima nacional da política que está aí, com essas loucuras do presidente, como é que a população de Tuntum enxerga isso, deputado? Tuntum está praticamente como todas as cidades aí, país afora, né? Nós estamos passando por uma crise financeira, com o FPM, recursos do FPM caindo, a gente tem tido muitas dificuldades nos próprios repasses federais, repasses para assistência social, hoje os programas não se pagam mais, né, PSF, programas da saúde hoje não se pagam mais e automaticamente os municípios têm entrado aí numa crise, num poço sem fundo. E é muito triste ver isso, o gestor hoje tem que ter muita habilidade para gerir, para gerenciar os recursos dentro dos seus municípios, porque de fato a crise chegou na ponta, que é dentro dos municípios.
Como foi que a senhora resolveu entrar para a política, deputada? De repente já entra logo de sola sendo deputada? Tá vendo só assim, eu sou casada com um político nato que dorme e acorda todos os dias respirando política, não vem de uma família política, saía para as eleições normalmente só no dia de votar, até participar de eventos políticos, eu e minha família nunca participamos, meu pai que é funcionário público, minha mãe comerciante, e nós nunca tivemos um papel ativo na política, até eu conhecer, né, o meu esposo, o prefeito Tema, e entrar meio que nesse universo dele. Porque eu aprendi a gostar de política, ou era impossível viver com um político nato como Tema. E a gente viu a necessidade, nós que sempre votamos no deputado, no saudoso Humberto Coutinho, né, e que com o falecimento dele, nós resolvemos então apostar em uma candidatura. E aí surgiu o meu nome, eu que gosto muito de política. A gente vivia política, eu vivia dentro do interior, mudei para a capital agora após o mandato, porque preciso estar na Assembleia. Era em Tuntum mesmo? Morava em Tuntum, minha filha estudava em Tuntum, tenho toda uma vida ali. Dirigi um hospital dentro de Presidente Dutra, minha vida inteira foi dentro do interior mesmo, eu conheço bem as demandas, as necessidades das cidades pequenas aí do interior. E a gente viu aí uma oportunidade realmente de lançar um nome, e o Tema viu em mim esse nome a ser lançado, diante do trabalho que a gente já vinha prestando ali dentro da região, eu através do Socorrão de Presidente Dutra, um hospital que atendia mais de 70 municípios naquela região, uma população de mais de 1.700.000 habitantes, a gente dava cobertura, então a gente já era, meu nome terminou se tornando bastante conhecido na região em virtude do Socorrão, um hospital que passava muita gente. E por eu já gostar, por eu já ter afinidade com a política, eu resolvi assumir esse desafio, meio que tardiamente, porque nós lançamos a minha candidatura mesmo no mês de abril, onde muitos prefeitos, muitos vereadores, lideranças já tinham compromissos, né, com outros candidatos, e mesmo assim a gente resolveu ousar e apostar nessa candidatura, que graças a Deus foi muito bem sucedida. Tanto é que a senhora está aqui sentada nos analistas, porque deu presença. A gente faz a nossa primeira paradinha e volta já já. De volta aqui com os analistas, hoje recebemos a deputada estadual Daniela Tema. E ela citou ainda agora o falecido deputado Humberto Coutinho, Natanael. Eu me lembrei que sábado passado eu encontrei a deputada Cleide Coutinho fazendo supermercado, empurrando o carrinho. Coisa bonita, né? Parecia uma coisa até meio europeia, com as pessoas levando uma vida. Não vi nenhum segurança com ela. Devia ser assim. Devia encontrar os 42 de vez em quando, né? Cuidando da vida, levando o filho no colégio. Não, mas acaba encontrando. Acho que quanto a isso aí, né, a gente quase não vê. Antigamente tinha uns super secretários aí que era montado, trepado em segurança para cima e para baixo. Ainda tem uns, Natanael. Né? E hoje em dia até menos, né? Eu já contei a própria Rosiana no supermercado do Mateus do Calhau. Sempre encontro ali na Ponta da Areia. Vamos convidar a Rosiana para vir aqui um dia desse? Vou convidar. Eu acho que hoje em dia, né, com a coisa da internet, do celular principalmente, a vida está muito real, então assim, não tem mais como maquiar mais nada, né? Todo mundo acorda de manhã de cara feia, vai ter que se maquiar, né? No caso das mulheres, o homem vai ter que sair, levar a menina no colégio, vai e volta, é a vida que tá todo mundo ali. Se for confederado que nem nós, né, Natanael? Vai do jeito que tiver. Deputada, a senhora citou ainda há pouco que tem uma filha, e a vida de mãe, de esposa, como é que ficou com... Eu sempre costumo dizer que a mulher, ela tem um diferencial em relação a vocês, homens, sem querer ofendê-los aqui, mas nós mulheres, a gente tem uma habilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive falar no celular enquanto dirige, né, deputada? Que mau hábito danado. Inclusive, a gente consegue realmente, a gente consegue desenvolver bem o mandato, o trabalho externo, cuidar da casa, porque eu também faço supermercado, inclusive ao sair daqui, eu ainda vou ao supermercado para deixar a comprinha feita para minha filha, que vai ficar aí, eu vou viajar no final de semana. A gente consegue buscar, já deixei minha filha na escola hoje, vou apanhá-la. Ela tem quantos anos? 7 anos. Vou apanhá-la após o programa e a gente consegue conciliar bem se a gente se organizar.
E eu tenho feito assim, tenho estabelecido realmente horários, tem que ter tempo, para quem é mãe é importante. Eu acho que esses altos índices de depressão por aí se dão até por isso. Hoje os pais não conseguem mais acompanhar, né, o crescimento, a evolução dos seus filhos, e quando se dão conta, né, os filhos já estão aí num buraco negro, uma coisa difícil, até muitas vezes sem volta. Então eu tenho procurado buscar o tempo que me resta para dar essa assistência também em casa, para dar essa assistência para o marido. Estou a semana inteira aqui, amanhã eu desço para Tuntum, meu esposo. Dá muito trabalho o prefeito, deputado? Não, tranquilo. É bem tranquilo. E amanhã eu já desço para o interior para acompanhá-lo a alguns eventos, algumas entregas. Nós que vamos entregar agora o asfaltamento do povoado Ipuiru, um povoado do município de Tuntum, e amanhã estou descendo para o interior para cumprir algumas agendas acompanhando o prefeito Temer. E a gente consegue sim desenrolar bem, ser mulher, ser mãe, ser parlamentar, ser profissional em suas determinadas áreas, se a gente se organizar. Isso. E lá dentro da Assembleia, como é que a senhora foi recebida aqui? Lá, tem um menino novo, né, Natanael? Como o Felipe dos Pneus, que veio aqui outro dia. Tem o Iglesias, que é deputado de primeiro mandato, mas já é meio cobra criada e tal. E tem a senhora também que entrou agora. A Assembleia renovou em mais de 50%. Mas também tem umas cobras criadas, como o nosso querido César Pires, que estão lá há um bom tempo já. Como é que a senhora foi recebida lá e como é que está essa história do regimento? Na Assembleia nós fomos muito bem recebidos, muito bem recepcionados, inclusive pelo próprio presidente. Hoje a Assembleia nos recebeu tão bem que hoje eu faço parte da mesa como quarta secretária. Hoje a mesa é composta majoritariamente por mulheres, tem um número maior de mulheres na mesa do que de homens. Isso já é um grande avanço para a gente que vem buscando aí conquistar espaço nesse mundo político, nesse mundo que é tão difícil. De 42 deputados, nós somos apenas 8 mulheres, hoje só 7 mulheres na Assembleia, porque nós temos uma deputada licenciada. E é bem difícil para a gente, como eu falei anteriormente, porque nós não somos só parlamentares, a gente tem muitas outras atividades, né, além de desenvolver essa. Mas a receptividade dos mais experientes foi muito boa, a receptividade dos funcionários da casa tem nos ajudado muito, inclusive em relação ao regimento. Gente que se preparou, nós tivemos alguns meses antes de assumir o mandato após a eleição, para se preparar realmente, para conhecer um pouco do que é a casa, do que é o regimento. E muita coisa a gente vem aprendendo e vai aprender mesmo no decorrer do mandato, com alguns tropeços que a gente vai dar. É impossível você passar 4 anos ali e não ter nenhum tipo de tropeço, mas é ter atenção realmente, é tentar aprender com os mais experientes e tentar buscar suas experiências exitosas fora da casa para levar também para o parlamento. As pessoas esperam isso de nós, né? Essa renovação está aí para mostrar que as pessoas esperam realmente uma nova conduta, um novo comportamento, uma nova forma de fazer política. E é isso que a gente tem que mostrar, porque senão vai renovar de novo daqui a 4 anos. Pois é, a senhora tem pretensões de continuar nessa vida? A maioria das pessoas que entram nessa vida não querem sair assim, né? Eu sempre brinco dizendo que depois que o vírusinho da política chega na gente... Será por quê, deputada? É bom demais? Não, claro que a política tem um lado sombrio, um lado difícil, mas você também ser usado como instrumento para fazer a diferença na vida das pessoas, através dos seus projetos de lei, através das suas proposições, né? Todas as proposições que você pode fazer na casa, isso é muito bom, é um lado gostoso. O carinho que as pessoas têm, o reconhecimento pelo seu trabalho, isso nos impulsiona a continuar, a nos manter de pé diante das inúmeras dificuldades, porque não tem sido fácil esses 9 meses aí de mandato, não tem sido fácil diante do momento de crise que vive o país, que vive o Maranhão, não diferentemente, tem sido bem difícil legislar nesse primeiro ano. A senhora falou aí das dificuldades que é do povo maranhense, do interior, da capital, assim como de todo o Brasil. Nós estamos vivendo uma crise de desemprego, nós estamos com quase 13 milhões de brasileiros sem emprego. Os municípios estão em dificuldades, o próprio funcionalismo público que sustenta vários municípios por aí, juntamente com as aposentadorias de agricultores e Bolsa Família. Deputada, a senhora está em qual comissão na Assembleia? Eu não posso fazer nem parte de nenhuma porque comissão, a senhora é da porque eu sou da mesa. Isso, desculpa. Mas há um grupo de discussão para tentar
ajudar o executivo ou a iniciativa privada a gerar emprego. Como que a senhora vê esse caminho para a gente melhorar o nosso povo? Não, assim, as comissões elas estão em pleno funcionamento, inclusive a Comissão de Saúde já se colocou a respeito desse problema do Aldenora Bello, aí, esse problema financeiro, que esse grande hospital com relevantes serviços prestados dentro do nosso estado tem passado, são muitos problemas financeiros que têm inclusive impactado, né, na vida dos maranhenses, das pessoas que precisam usar desse instrumento para ter sua saúde. No caso do Aldenora, a senhora que já foi diretora do Socorrão lá em Presidente Dutra, o que que você acha que seja para tomar medida definitiva para não ocorrer mais esse tipo de Inclusive, problema? nós, deputados, estamos buscando uma solução tanto a curto prazo como a médio prazo, porque nós precisamos resolver, pelo menos amenizar essa situação. São pacientes voltando para casa, né, sem suas devidas medicações, são pacientes que provavelmente terão a vida interrompida por ter tido o tratamento interrompido, e nós já estamos disponibilizando, o próprio presidente da casa já esteve representando todos os deputados em reunião com a direção do Aldenora Bello, juntamente com o secretário de Estado de Saúde, para discutir esse problema. Nós estamos tentando buscar viabilizar emendas de todos os deputados para já disponibilizar agora em parcelas para o Hospital Aldenora Bello, como forma de resolver de forma mais imediata, né, esse problema. E também estamos buscando de forma mais a médio prazo, porque nós sabemos que não adianta tapar o sol aqui e o problema continua existindo, que o problema vai voltar. Né? Então, pois é, porque até no caso das emendas são medidas paliativas, né? São medidas paliativas. E fica sempre aquela sensação ali de estar pedindo, sabe? E tinha que buscar uma solução definitiva, ou incorpora ao modelo de saúde estadual. Isso tem que ser discutido até com o Ministério Público. A gente sabe que existe também um fundo, existe problema de prestações de contas, são coisas que estão sendo alinhadas junto ao hospital. O governo está disposto a dialogar, a discutir esse problema, até porque esse problema envolve todos nós principalmente que representamos, né, os maranhenses. A gente não pode ser omisso e fechar os olhos diante dessa situação. Eu conheço inúmeras pessoas que já precisaram daquele hospital, inclusive minha própria avó já precisou daquele hospital, e eu sei bem a importância daquilo ali. E eu acredito que se a gente se organizar, se nós trabalharmos em conjunto, tanto o governo, quanto a própria Assembleia, quanto essas instituições privadas, Ministério Público, a gente vai sim conseguir buscar uma solução. E a maneira paliativa é justamente até nós nos articularmos. Esse não é um problema simples que nós vamos conseguir resolver no estalar de dedos. Então a gente precisa avaliar, estudar bem o cenário para buscar uma forma definitiva de resolver o problema que o Aldenora vem enfrentando, que não é de agora. O problema antigo agora, a gente só teve esse problema potencializado. Você acha que há a possibilidade de ele ser incorporado à rede estadual, ou se buscar alguma coisa federal, ou continua nesse modelo de gestão? Quais são os caminhos, né, que vocês estão... É justamente isso que nós estamos discutindo, não é, com a direção do próprio hospital, secretaria, hospital. Nós estamos buscando esses caminhos, ainda não há um caminho definido. Esse caminho está sendo buscado em conjunto. Tanto o governo tem interesse em poder ajudar, quanto o próprio hospital, quanto as instituições privadas. Então, eu não vou poder te responder aqui qual é o caminho, porque esse caminho ainda ele está sendo traçado. A gente quer resolver de forma paliativa até conseguir chegar, de fato, num caminho que vai resolver de forma definitiva. Quanto ao governo assumir ou não, a gente sabe que o hospital é um hospital filantrópico, né? O Aldenora Bello, e isso é uma coisa que tem que ser bastante bem avaliada, bastante discutida, para que não seja um caminho sem volta, para que a gente não dê um passo errado novamente e que o hospital volte a sofrer problemas. Então, o caminho ele ainda está sendo traçado. E mas vai ser. Precisa ser, ele tem que ser. Perfeito. Esse caminho ele tem que ser traçado. O hospital não pode ficar nessa circunstância da gente sempre resolvendo de forma paliativa. Passa por uma crise, vem um deputado, destina uma emenda. Não dá para ficar sem perspectiva como o hospital hoje vive, né? O hospital tem aparelhos que nunca funcionaram. Uma estrutura muito bonita, que quem está fora tem uma imagem, às vezes, do Aldenora, por ser um hospital do câncer. Eu tive a oportunidade, esse ano, de visitar o hospital, de conhecer todas as instalações do hospital, até mesmo a casa de apoio, a administração, todos os setores de oncologia, pediátrico, tudo. Nós tivemos, eu vi o brilhante trabalho que é desenvolvido
que é desenvolvido ali. Então não dá para a gente não encontrar esse caminho. É necessário que esse caminho ele surja, a gente precisa disso. Perfeito. Eu quero dizer que eu também conheço o Hospital Aldenora Belo de có e salteado, do começo ao fim. Sei tudo que ele é capaz de fazer e sou muito agradecido à equipe do Aldenora, Também. que atendeu um familiar importante há 10 anos. Olha só. E nessa época já tinha dificuldades, mas atendia. Eu vi muito de perto aquilo e é preciso que o próprio governador Flávio Dino arregace as mangas da camisa e vá lá junto com os deputados e não permita em hipótese alguma que o hospital sequer decaia. Muito pelo contrário, tem é que dar corda, porque o povo maranhense precisa muito daquele atendimento. A gente faz mais uma paradinha e volta já já. Voltamos aqui com os analistas, o presidente do Moto aqui do meu lado e a deputada estadual Daniela Tema do outro lado. Deputada, semana passada vocês concederam ao cantor, compositor, escritor Zé Cabaleiro uma honraria lá na Assembleia Legislativa. E o Zeca é assim, uma figura que acho que é difícil um maranhense que não o conheça, é difícil um brasileiro que não... Ele até me disse que outro dia ele encontrou Bartol Galeno, Natanael, num aeroporto, aí ele disse assim, eu não sou muito dado a tietíssima, eu não resisti e fui lá falar com Bartol Galeno, que a deputada, como é lá de Presidente Dutra e de Tuntum, deve saber muito bem quem é, o senhor e a senhora também. Aí Zeca foi falar com Bartol Galeno e disse... gosto muito do seu trabalho. Diz que Bartol Galeno olhou para ele e disse, você é o Zé Cabaleiro, né? Ele disse que ficou orgulhoso de ser reconhecido. Ele disse que Bartol virou e disse, Bartolzinho, vem cá conhecer o Zé Cabaleiro. Foi tietar e foi pois tietado. Enfim, mas aí outro dia, deputada, o seu colega Adriano Sarney pediu, acho que a mesma honraria para um cantor chamado Bruno Shinoda, que eu até hoje eu não sei quem é. E a senhora votou a favor, porque todos votaram a favor de conceder esta honraria. Da mesma forma que foi concedida a medalha Manuel Beckmann para a ministra Damares Alves, e a senhora também votou a favor, porque todos votaram a favor. Assim, Juninho, tu sabe quem é o Bruno Shinoda? Sabe, Juninho sabe. Juninho sabe. Aí eu é que sou ignorante, eu que devia saber, né? Pois é, eu conheço o Bruno Shinoda, né? Acho que é cantor. Não, o cara que batalha, tá batalhando aí, tentando sobreviver através da música, né? Exato. Eu particularmente acho, assim, que é exagerado oferecer, assim, eu acho que banaliza muito, né? Eu acho, por exemplo, no caso do João do Vale, o Zé Cabaleiro, a própria Alcione, o Merecido. Lógico. Né? Assim, acho que tem que valorizar mais, porque assim, parece que está sempre querendo, sabe, homenagear ali, sempre manter a pauta em dia, aquela coisa da agenda 7, que conversa da imprensa, de ter um assunto ali, fez tal coisa, a Assembleia fez tal coisa, e coisas às vezes que não tem a devida importância, o merecimento, né? Como grande nome da música maranhense. Mas e aí, deputada? Mas o Bruno Shinoda é um batalhador. Um cara eu não tenho dúvida. Eu acho que talvez todo brasileiro é um batalhador. Daqui a um tempo, 5, 10 anos, aí talvez, né, um trabalho mais autoral. Zé Cabaleiro, né? O negócio vai ser Bruno Shinoda. Mas aí, deputada, não estão perdendo tempo lá na Assembleia com essas coisas? Não, a gente não perde tempo, porque normalmente essas sessões elas acontecem, né, num horário diferente dos expedientes de sessão. Mas rolar uma briga lá com o Adriano, não queriam dar a medalha para o Bruno Shinoda? Não, em relação a nós votarmos em algumas honrarias proferidas aí para alguns artistas, para algumas pessoas públicas. É difícil votar contra, né? Porque o que acontece é que dentro da Assembleia, um deputado às vezes precisa de fato do outro. Né? A gente precisa dos deputados para ter os nossos projetos aprovados. Isso é uma coisa que... Tu vota no meu, eu voto no teu, é isso, deputado? Não é bem uma troca. É mais uma consideração por parlamentares, né, que têm respeito por nós. Eu, por exemplo, que cheguei agora, tenho grande consideração por boa parte, praticamente por todos os deputados ali da casa, pela forma respeitosa que tem recebido os deputados de primeiro mandato, e muitas vezes a gente até se constrange em negar um pedido para um deputado que lhe recebeu de formas abertas, que já lhe ajudou de alguma forma, lhe orientando, lhe ajudando, e você até fica realmente constrangido de recusar um pedido. Até pela própria pessoa também que está ali recebendo, e às vezes, né? É deselegante, não entendo.
Eu não proporia, mas eu entendo votar a Para favor. vocês terem ideia... Look at you, man. Para vocês terem uma ideia, a medalha do Zé Cabaleiro, ela foi proposta por mim, porque eu tenho ciência e concordo com vocês que realmente nós temos que homenagear quem tem um serviço prestado para o nosso Estado. Tem uma estrada seja muito ele, grande, exatamente, né? seja ele cultural, como o Zeca, que tem uma bagagem ou político, cultural, ou científico. Exatamente, mas que tem uma contribuição. Vocês não vão ver uma medalha proposta por mim para uma pessoa que de fato não mereça. A gente está com uma indicação, inclusive, de uma medalha para, talvez vocês não a conheçam, mas se conhecerem o trabalho dela, vocês vão entender. Ela ainda não chegou para votação na mesa, ainda não passou por comissão nenhuma. Quem é? Já fiquei curioso, mas precisam conhecer o trabalho que ela desenvolve, principalmente para nós mulheres. Não sei se vocês já ouviram falar na Silvia Leite, que é uma assistente social. Silvinha? Silvinha. Mudou de nome, eu conheci como Silvia Black há 30 anos. Pois é, Silvia tem um trabalho... Não é essa? Silvia era assistente social. Não é Silvia Black que virou Silvia Leite? Silvia Leite, que trabalha no Socorrão, assistente social, tem um trabalho Está sempre lá na TV, Assembleia, lá fazendo uma roda de mulheres. Tem um trabalho voltado para as mulheres do CCN. Vítimas de violência doméstica, um trabalho brilhante. Eu acho perfeito, merece. E é um trabalho que tem sido construído, foi todo construído por ela, já recebeu inclusive premiação nacional. Então são pessoas realmente que têm uma contribuição com a comunidade, com a sociedade, com os maranhenses. Fazem diferença. Fazem a diferença. Eu concordo plenamente também. Acho que professora Meire Ferreira, professora Artenira Silva, todas mereciam uma medalha. Às vezes essas medalhas, para essas pessoas que já desenvolvem esse trabalho, são maneiras de motivá-las a não parar, motivá-las a continuar. A gente sabe que motivação hoje é muito pequena, a motivação para a gente... Hein, deputada? E nesses termos aí das homenagens, Natanael, eles ficam lá ajeitando para não ter briga, até porque na hora de votar os projetos do governo, ou contrário ao governo, aí o pau quebra mesmo, né, deputada? Lá, pelo menos com o César Pires, a Adriana e o Wellington do curso, né, não tem jeito, aí não tem acordo, né, deputada? São deputados que fazem seu papel, claro. Fazem seu papel como oposição, né? Diz que nenhuma unanimidade. Nelson Rodrigues já vai falar, é isso que a senhora lembrou, né? Que toda unanimidade é boa. Toda unanimidade é boa. Então, eles fazem o papel deles como oposição ao governo. Admiro os 3 deputados com suas peculiaridades, são bons parlamentares, fazem uma boa oposição. Então, é um número pequeno que tem muita dificuldade, né, de ter... É aquela coisa, né, assim, a gente sabe que merece, né? Eu sei o quanto é difícil votar contra uma pessoa que está sendo oferecida uma medalha, uma pessoa de conduta, né, ilibada na sociedade. Porém, eu acho que o critério... Não dá para banalizar, né? São medalhas importantes, né? São honrarias importantes. Tem que ser um período do ano ali, se avaliar o trabalho do cidadão durante o ano. Aí reserva um período ali da final da legislatura para fazer esse tipo de homenagem. Isso, pronto, ótima ideia. Não durante ali o percurso todinho ali. Fica sempre aquela coisa, né, da assessoria, a assessoria deputada está aqui, você vai ver como crítica. Mas é sempre querendo colocar coisas... sem importância, em voga, mas eu sempre tenho dito, e deixando de lado eu tenho dito até para alguns parlamentares da casa que eu não me atenho tanto aos números. Até nos projetos que a gente tem dado entrada, a gente tem um olhar muito mais para a qualidade do que para a quantidade. Não adianta a gente se atentar ao número, são tantos projetos, são tantas proposições. Claro que a gente também avalia isso até como forma de avaliar realmente o mandato. A gente estipula metas, tudo. Mas eu não vejo isso como uma coisa mais importante, apresentar números para a sociedade. Eu vejo mais importante você apresentar projetos que de fato beneficiem, tenham um valor para a sociedade do que apresentar números. Então, às vezes, as assessorias até pecam nisso. A minha assessoria que está aqui me acompanhando hoje, ela sabe bem que eu não trabalho dessa forma, que todos os projetos que nós vamos apresentar, a gente avalia muito bem a viabilidade deles. A gente, inclusive, tem aberto o mandato. Eu até estava vendo sobre isso aí, deputada, que o nosso tempo já está quase terminando. O seu projeto das doulas é muito interessante. Já está resolvido? Não, esse projeto ele foi aprovado no primeiro turno. Foi aprovado, mas é um projeto que as doulas continuam tendo dificuldade, doutora, para acompanhar? Continuam tendo dificuldade. Infelizmente, mas não faz sentido esse que é um direito isso. Nosso, nós que somos mulheres, é um direito nosso escolher quem vai entrar com a gente durante o parto. A gente tem... É a arrogância das equipes médicas ou das administrações hospitalares? Qual que é o problema? Não, eu acho que é falta de visão mesmo. Eu não falo nem como arrogância. Eu acho que falta ter um olhar mais humanizado, porque as doulas vieram para humanizar o parto.
né? Então, não dá para falar de humanização sem permitir que a mulher escolha quem vai estar no seu momento. O problema, Geraldo, é cultural, por exemplo. No exterior, em outros países, assim, há uma valorização das doulas. Virou-se um processo humanizatório muito forte. No Brasil, ainda é aquela coisa, aquela transição, tudo chega um pouco atrasado até ser absorvido. Mas eu acredito que agora... Ainda vive um resquício, Geraldo, até de preconceito, assim, da classe médica, né? Com a coisa do conhecimento tradicional. Que eu perguntei aqui para a deputada que teve lá no hospital. Mas as doulas, elas são profissionais habilitadas para isso. Elas não estão para tirar o lugar do médico, elas não estão para tirar o lugar do enfermeiro, da equipe de enfermagem. Elas estão para dar suporte para a mulher na hora do parto, de uma forma mais humanizada. E é uma pessoa em quem elas confiam num momento tão delicado, Pois né? E é um direito nosso que eu vou defender. Esse projeto ele está tramitando na Assembleia desde que eu assumi o mandato. Defenda, entendeu? doutora. A gente já teve problema, ele já foi, ele já voltou, a gente já defendeu novamente. A gente que é uma boa pauta, né? Se preocupar com boas pautas. Claro. E assim, e usar a força que tem para atender essas demandas. Eu sempre tenho dito na casa que nós que estamos aí em número reduzido, apesar de sermos 52% do eleitorado, mas não representamos de 11% da classe política, eu sempre tenho dito que eu não posso passar pelaquela casa, eu me cobro isso, tenho uma obrigação de deixar esse legado. Eu não posso passar pelaquela casa sem deixar importantes projetos, importantes leis voltadas para as mulheres aqui dentro do Maranhão. Porque se eu passar e não fizer isso, eu não vou ter cumprido o meu papel. A gente tem vários projetos tramitando na casa, voltados para a mulher. Está aí o Doulas, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado em primeiro turno e agora vai para votação em segundo turno. Eu espero que seja votado, seja aprovado e que implantado. Seja sancionado com a maior brevidade possível, exatamente. Certo. E por falar em mulheres, vamos brincar de bloqueia ou compartilha? Opa! Vamos ver, bota o primeiro. Tá aqui, ó, a ministra do... Como é o nome de tanta coisa que ela faz, Natanael? Damares Alves, a ministra que devia ser dos direitos humanos, da mulher, de não sei o que botaram tudo lá para ela. A senhora bloqueia ou compartilha? Eu posso justificar? Deve. Tá. Eu não vou bloqueá-la, apesar de não comungar, de não concordar com os posicionamentos da ministra, né, que tem tido posicionamentos aí controversos à linha que a gente vem defendendo, à linha que a gente vem trabalhando, mas eu não vou bloqueá-la como mulher. Olha o comparativismo, tá vendo? Como mulher, Abre a câmera para ver a gente fazendo assim, ó. Como mulher, eu não vou bloqueá-la, não, apesar de não concordar e não comungar com a forma de pensar e com a forma de se comportar, muitas vezes, da ministra. Tá, só pode usar essa justificativa uma vez, viu, deputada? Segundo nome. Tá aí, ó, essa é a secretária da Mulher do Maranhão. É uma deputada, como a senhora que está licenciada, a senhora até lembrou aqui disso. E ela também vem lá do interior, lá Sim. como a senhora veio. Bloqueia ou compartilha, Ana? Com certeza compartilho, curto. A Ana aí tem se mostrado uma pessoa de muito compromisso com as nossas mulheres, que tem arregaçado as mangas mesmo em defesa dos direitos das mulheres, uma mulher que vem do interior mesmo do Maranhão e que tem mostrado do que nós somos capazes, tem defendido, tenho certeza que vai passar por essa secretaria que ela está, deixando a sua marca e o seu legado. Terceiro. Aí, ó, outra mulher parecida, tá aí, ó, a Maura Jorge, a representante de Bolsonaro aqui no Maranhão. Bloqueia ou compartilha? Não, a Mara eu compartilho, uma mulher de muita garra, de muita fibra, e assim, que serve de espelho para muitas mulheres pela garra, pela fibra, ela corre atrás do que ela acredita, muitas vezes de uma forma mais corre atrás e mostra realmente a força, representa muito bem, né, a força das nossas mulheres maranhenses. Muito aguerrida. Maura não é fraca, não. De Lago da Pedra, daquela de Lago da Pedra. A mulherada dali é brava. O finado deputado Valdir Jorge, que era irmão dela, que faleceu no acidente de avião quando era deputado, foi meu colega de escola. Vamos ver, para terminar, quem tem? Rosiana Sarney. Compartilho, sim, com a Rosiana, uma grande política que deixou também sua marca, o seu legado. Acho que serviu de exemplo de empoderamento feminino para muitas mulheres maranhenses. Lembro bem de Rosiana passando pelos interiores e arrastava aquela meninada, aquela mulherada toda. Saudade dela, deputada. E tem deixado a sua contribuição, então eu compartilho sim.
Perfeito. Olha, se o senhor... Tu está com saudade, Geraldo. Né? Eu Tá provocando. O senhor e a senhora que sempre assiste os analistas devem ter achado, não, mas foi o mesmo bloqueio com Partilha da Conceição. Foi mesmo, mas foi de propósito, não foi por outro motivo. Deputada, foi um prazer tê-la aqui conosco e venha outra vez para falar mais dos seus projetos, como a senhora está sendo apresentada aqui para os espectadores, telespectadores dos analistas. A gente veio falar um pouco mais da sua história. Sim, mas claro. venha outra vez. Sim, claro. Agradeço, Natanael, agradeço, Geraldo Espaço, dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. A gente tem muita coisa, de fato, para apresentar para os maranhenses, muitos projetos aí em andamento, que realmente o tempo é curto para quem fala muito como eu. Mas muito legal estar aqui com vocês, muito bom falar para vocês e mostrar um pouquinho de quem é a Daniela, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, bem pouquinho mesmo, porque a gente tem muita coisa para mostrar, que um programa só é pouco. Então já deixo aqui... Venha mais vezes. Já deixo aqui... muito obrigada, tá? Já deixo meus agradecimentos a vocês por esse espaço. É isso aí, se ela estivesse na roça, acho que ela não ia ser eliminada. Só lembrando nossos colegas lá da Record, né, Natanael? Na fazenda, né? Exatamente. Vamos fazer aqui um merchanzinho para os nossos colegas da Record. Agradecer a deputada, né? Mandar um abraço pro povo lá de Tuntum e da região ali. Sempre passo por ali nos finais de semana de carro ali, Barra do Corda ali. Aquela região, né? Acho que é uma região sofrida ali, mas que precisa de representantes atuantes, né? Para melhorar a sua qualidade de vida e... eu tenho certeza que a deputada aí está nesse caminho. Não, obrigada. Muito bem. Presidente Dutra é a terra do meu querido Charles Melo, que aparece na fotografia da nossa abertura no palco juntamente comigo, é lá de Presidente Dutra. Então eu mando um beijo para Charles, meu irmão, meu querido. E agradeço a deputada mais uma vez, toda a equipe Guará e essa imensa assessoria que está se fazendo presente, prestigiando a nossa gravação aqui hoje. E ao senhor e à senhora que é o lado especial de toda essa discussão, obrigado também. E até amanhã. Amanhã falaremos de sindicalismo. Muito bom. E...